Bom, agora vamos então fazer a medição das resistências ou resistores com o nosso medidor. Eu coloco sempre os dois por causa do público, tá, gente? Eu coloco sempre as designações em português de Portugal e do Brasil. Até para o formando também, quando for assistir alguma coisa, também conteúdo do Brasil, ter ideia dos nomes também, que muda pouquinho a coisa. Mas acho bom também, é um conhecimento a mais, né? Objetivos: medir com o LCR4T. Resistências, trimpotes, potenciômetros e LDR. Bom, aqui eu sempre repito essa introdução, tá? Eu repito porque vamos supor que o formando lá que não assistiu nossa aula vai entrar agora, só para ver resistência. Então eu repito aquela introdução novamente. Tá? Aí parece que foi um pouco repetitivo, mas também eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Bom, para fazer a medição do componente, a gente tem que introduzir o componente no soquete e apertar a alavanca para o lado esquerdo, tá? E depois a gente aperta o botão de teste para fazer a leitura. Aqui, ó. Sempre o procedimento é esse. Colocamos o componente aqui e apertamos o botão. As entradas são 1, 2, 3. Nós temos 3 entradas, 1, 2, 3. Se o componente tiver uma distância muito maior de um terminal para outro, a gente tem possibilidade de usar esses terminais 1 aqui, que são todos 1. Então eu posso, por exemplo, se o componente for um pouquinho maior, eu coloco aqui do 2 para o 1 daqui da direita. Só que o componente vai estar virado, tá? E aperto o botão para fazer a leitura. O resultado é mostrado com um único componente. Se eu inserir 2 componentes, ele me mostra 2 componentes, tá? Então, se eu usar, por exemplo, se eu pegar uma resistência, colocar uma resistência do 1 para o 2 e outra resistência do 2 para o 3, ele vai ler 2 resistências. Se eu colocar as resistências em paralelo, por exemplo, eu pego 2 resistências em paralelo, coloco ambos os terminais no 1 e os outros 2 no 2, ele vai ler como se fosse uma resistência equivalente, tá? Então esse medidor, ele mede resistência equivalente. Se eu colocar em paralelo, ele não vai saber que tem 2, para ele é um só. A não ser que eu separe, ele vai fazer a leitura de 2 componentes. Eu tenho possibilidade de colocar 2 resistências aqui, ao mesmo tempo, tá? Usando essas 3 entradas, tá aqui, ó. Aí uma entrada fica sendo a comum. Ele mostrará o valor como se fosse 2 resistências independentes, tá? Se eu usar o 1, o 2 e o 3. Eu vou fazer um exemplo aqui. Quando a resistência é muito baixa, ele também pode fazer a medição de indutância, tá? Porque normalmente os indutores, ele dá as duas coisas. Ele dá a indutância e dá a resistência, tá? Ele faz as duas leituras. Então ele pode acontecer, por exemplo, num resistor de fio de baixa resistência, se ele tiver indutância, vai aparecer. Vamos aqui a um exemplo. Uma resistência de 27 ohms, tá? Deixa eu dar uma pausa aqui, ó. A resistência, só para lembrar, hein? Eu aproveito aqui para relembrar lá o código de cores. Uma resistência de 27 ohms. Quais são as cores? Vermelho, púrpura e preto. As duas primeiras faixas é um número, vermelho é 2, a púrpura é 7, é o roxo, e o preto é 0. Mas o preto na terceira faixa ele não tem valor nenhum, então fica 27 ohms. Observe que eu estou usando aqui o terminal 3 e o terminal 1, hein? Ó, no vídeo aqui, ó. Eu coloquei um terminal da resistência no 3 e um no 1. Resistência não tem polaridade, então tanto faz. Tá? Puxei a alavanca e vou apertar o botão para ele fazer a leitura. Ó. Ele agora está fazendo a leitura. Observe a tensão da bateria, 9,27. Aqui a bateria está novinha. Lá no final da gravação a bateria já vai estar baixa, porque eu usei bastante, fiz bastante medição, né? Ó, marcou. Observa que ele mostra aqui, ó. Ele mostra o símbolo da resistência, tá aqui o símbolo.
Como eu liguei um terminal no 3 e um terminal no 1, ele vai botar aqui, ó, terminal 1 e 3. Só que aqui no ecrã é 1, 2, 3. Aqui a resistência está para o outro lado, mas não tem problema. Bom, ele marcou 26,7 ohms. Tá? A resistência é de 27. Tá? Mas essa resistência é 5%. Então tá ótimo, o valor está bem próximo. Então, gente, olha só, é muito fácil. Eu achei... se o formando está ali, que é só verificar o valor, fazer a montagem, é muito fácil. É mais fácil que pegar o multímetro, o multiteste para medir, né? O analógico nem se fala, que tem que fazer leitura de escala. O digital até não era tão difícil, mas aqui se torna muito fácil. Tá? Vamos agora a um exemplo. Ó. Eu vou pegar duas resistências. Aqui eu vou mostrar o exemplo colocando uma resistência do 1 para o 2 e uma resistência do 2 para o 3. Ó. Eu vou pegar uma resistência de 1K, castanho, preto e vermelho, são as cores dele, 1, 0 e o vermelho é 2, mas na terceira faixa são 2 zeros, então dá 10 com 2 zeros dá 1000. 1000 é 1K, 1000 ohms, tá? É 1K. Aqui um K2 é castanho, vermelho e vermelho. Um vermelho é 2, castanho é 1, dá 12. Com mais 2 zeros, 1200 ohms e um K2. E aqui eu vou fazer isso. Ó. Coloquei aqui a resistência de 1K e aqui do 3, ó lá, do 2 para o 3. Por isso que eles colocam o outro ponto, porque dependendo do terminal é melhor de trabalhar. Ó lá, eu vou fazer a medição. Vou fazer a leitura e ele vai me mostrar as duas resistências. Olha lá. Bom, tá aqui. Ó, do 1 para o 2. Do 1 para o 2 é a resistência de 1K. 992,6 ohms. Está ótimo. Está bem próximo. 10% disso daria... Ela poderia ficar até 900 ohms. Ela poderia... 5% seria 950 ohms. Até 1050 ohms, então tá bom o valor. E a outra de 1200 está dando 1195, também tá boa. Tá? Claro, né, gente, que aqui é uma medição rápida. Se o formando tiver alguma dúvida, ele pode medir com o ohmímetro. Porque no curso eu coloquei lá, já dei aula sobre isso, e tem lá gravado o vídeo, tem as aulas sobre isso. Você tem que fazer, né? Então o formando ele tem que saber usar o multímetro, claro, né? Isso aqui é só para facilitar. Mas quando isso aqui não conseguir medir, a gente tem que medir com o multímetro. Vamos aqui, ó, resistência de 100K, já aumentei o valor dela. Ó. Castanho, preto e amarelo. Castanho é 1, preto é 0, dá 10. Com mais 4 zeros, 100 mil, hein? Então olha só, hein? 100 mil ohms, hein? Eu coloquei aqui entre o 3 e o 1, ó. Ó, 3 e 1, ó. Botei aqui para ficar mais fácil. Olha lá, entre 3 e 1, 96,78K. Eles geralmente estão observando que ele mostra valores com 4 dígitos, tá? Todos os valores aqui ele está apresentando com 4 dígitos. É uma precisão boa. 96,78K ohms, ou seja, 96.780. Também tá bom, tá dentro do valor aí de 5% de tolerância. Ó, aumentei mais ainda agora, 620K, hein? Azul, vermelho e amarelo, hein? Já vão treinando o código de cores aí, ó. Olha lá, entre o 3 e o 1, coloquei e apertei para testar. Olha, é esse tempo aí, olha como é que é rapidinho, ó. 615,6 kΩ. Então aí está apresentado o valor. É muito rápido, né? A medição é muito rapidinho. Agora colocar um de 1 mega. Eu fui aumentando os valores. Ó. Castanho, preto e verde. Ou seja, castanho e preto 10, verde 5 zeros. Ó. Então vai dar 1 milhão de ohms. Ó. Fixei o componente, mando testar. 985,2 mil ohms, tá? Então também aí tá dando uma diferençazinha de 15K abaixo. Tá tudo dentro da tolerância, 5% de tolerância, ele poderia estar lá 100K abaixo, poderia estar em 900K. Então também tá bom esse componente, tá?
Aqui eu peguei uma de 6,8 mega, tá? É porque também mais que 10 mega é muito difícil. Azul, cinza e verde, tá? Eu acho que cinza é cian, né? Que vocês utilizam. 68 com mais 5 zeros, ó. Ele. Fixei o componente e mandei testar, ó. Olha lá, 7 mil. Esse ele tá um pouquinho acima do valor. Mas mesmo assim, tá ótimo também o valor. Aqui eu estou medindo do 2 para o 1, tá vendo? Ó? Ele aqui mostra 1 e 2, né, no ecrã. Então, mas não tem problema nenhum. Agora eu vou fazer o contrário, pegar uma resistência bem pequenininha, bem baixinha. Só que a tolerância é bem grande, a tolerância é 20%. Então isso pode chegar lá a quase 70, 0,70 ou 0,30 e pouco. Ó, fixei o componente, vai testar. Ó, 0,68, tá? Tá dentro da tolerância, 20% de tolerância, né? Ele fez a medição. Agora eu peguei uns de 5 faixas. Por quê? 5 faixas, o formando pode ter alguma dificuldade, que é aqueles de 5 e 6 faixas. Ó. Um valor baixo, 6,04 ohms. Azul, preto e amarelo. Os 5 faixas, só para relembrar, e para quem está iniciando, 5 faixas, as 3 primeiras faixas a gente troca pelo número. Então azul é 6, preto é 0, amarelo é 4. Então 604. A quarta faixa é o número de zeros. Só que a quarta faixa aqui é prata. Prata, a gente divide esse valor por 100. Então eu tinha aqui 604, como é prata eu divido por 100. 604 dividido por 100, 6,04. E a tolerância castanho 1%. Tá? Pode vir aqui ouro. Ouro dividido por 10. Tá? Casos de resistências pequenininhas. A tolerância aqui geralmente 1% ou 2%. 2% vermelho. Então eu coloco aqui. Ó, vou medir. Nesse caso aqui os valores eles devem ficar próximos. Não pode ficar também tão longe. Olha lá. 6,06. Está vendo que o valor é bem mais preciso, porque a tolerância é de 1% só. Então não podia ser muito não, mas está dentro da tolerância. A tolerância poderia ser até 0,06, né? 1%. E aqui foi só 0,02. Está bem dentro do valor. Agora eu peguei um aqui de valor alto, 976K. Ó. Branco 9, púrpura 7, azul 6. E laranja 3 zeros. Então 976 mil. 1% de tolerância castanho. Coloquei o componente, fixei e mandei testar. 967,8 kΩ. Tá, 10% aqui daria 97K. 1% daria 9.700, mais ou menos. Tá? Então, 9.000 aqui tá dentro da tolerância ainda, tá? Tá mais ou menos dentro da tolerância de 1%. 1% da tolerância é baixa, tá, gente? Então, também estaria bom esse componente. Bom, aqui tem uma observação. Eu coloquei aqui um trimpote. Tanto faz, poderia ser um potenciômetro. Eu usei o trimpote para ficar mais fácil, mas potenciômetro mede do mesmo jeito. Tá? Para esse medidor, um trimpote são duas resistências. O trimpote ou potenciômetro é o quê? Ele tem duas extremidades e tem um ponto médio que movimenta. Esse ponto médio movimenta para um lado e para outro, mudando a resistência. Tá? Então, para ele vai ver como duas resistências. Tá? Agora, aí quando a gente muda, claro que ele faz uma leitura estática. Então, eu não tenho como ver o funcionamento do trimpote. Aí eu tenho que ver com o ohmímetro, lá com a medição com o multiteste. Mas aqui eu consigo ver o valor dos extremos e o valor do ponto médio. Tem um detalhe aqui, é que se o valor estiver muito pequeno em um dos lados, quando a gente vira para um lado é próximo de zero e o outro lado é o valor máximo. Ele não consegue identificar o meio.
se eu tiver muito para um extremo, tá? Ele não dá a leitura correta. Não dá a leitura correta, sim, do ponto médio. Mas ele dá a leitura correta do componente. Tá? Aí quando eu mudo e coloco numa posição mais para o meio, ele identifica as duas. Quer ver? Ó? Olha bem, eu peguei aqui um tripote de 47K, 47 mil. Ó, o ponto médio eu vou colocar aqui, 1, 2, 3. Ó. 1, 2, 3. Eu aqui, para não colocar lá no meio, eu vou utilizar uma breadboard. Bom, aí o que eu coloquei aqui? Tá vendo aqui, ó? Azul de um lado, amarelo de outro. O verde é o ponto médio. Então o verde é o ponto médio, hein? Vamos lá. Aí eu vou ligar aqui agora, só para a gente saber as cores. Ó, liguei o amarelo no 1, então um extremo. Liguei o verde, que é o ponto médio, no 2. E liguei o azul no 3. Então significa que o ponto médio é o verde. Vamos ver o que vai acontecer. Vou fazer a leitura, vou dar uma pausa aqui para a gente analisar. Ó, o que aconteceu aqui? Pausa, cadê a pausa que não vem? Ó, pausa. Parou, né? Ele está dizendo, como esse trimpote está todo para um lado, a maioria dele, vê que está mostrando aqui 0,8 ohms, é quase um curto. É menos que um ohm. Ele achou que o ponto médio é o amarelo. Ó. Ele tá na leitura, ele achou que o ponto médio é um amarelo. Do amarelo para o 2, ou seja, do amarelo para o verde, está dando praticamente um curto, a resistência é muito pequenininha. E a maioria da resistência está dando do 1 para o 3. Então, nesses casos, ele não detectou que o ponto médio é o verde, que deveria ser o 2. Ele não detectou. Aí, o que eu fiz agora? Eu fui lá e rodei o tripote. Coloquei numa posição lá no meio. Bom, aqui ele está dando o valor de 44,21, 45. Então, 47, 45 está dentro da tolerância. É uma tolerância de 5, 10%, está ótimo. O valor está bom também. Eu vou agora, eu rodei lá, porque a medida é estática. Rodei e vou mandar fazer a leitura de novo. Testei de novo. Aí agora sim ele detectou que o ponto médio é o verde. Aí nós temos aqui 26,7 para um lado, 19,53 para o outro. Aqui aí ele consegue detectar que o ponto médio é o verde. Tá? Então, essa aí é uma certa deficiência da leitura. É como eu falei para vocês, como ele é um equipamento muito barato, isso não é nada, né? Isso aí é eu dou essa observação, isso não é, né? Claro que depois a gente mede, vocês sabem medir com o multiteste, né? Tem lá as aulas, a gente vê, tá no curso isso. Tá? Então é só essa observação. Se ele tiver muito para um lado ou para o outro, ele pode não identificar o ponto médio com precisão. Mas os valores, se somar os dois valores, tá? Ó, 30, 44, 45 e alguma coisa. Aí se você somar aqui os dois valores, a gente tem o valor total, tá? De 40, não dá 47, dá 45 alguma coisa, ele tá bom. Aqui eu coloquei um outro. Esse trimpote, esse aqui é aquele rotativo, 500 ohms. Ele tem esse ajuste aqui, é aquele rotativo. A gente vai com a chave de fenda rodando aqui, ele vai mudando. É quando a gente quer uma coisa mais precisa, um ajuste. Então eu coloco aqui e pressiono. Ó, vamos fazer a leitura. 500 ohms ele. Ó, ele aqui mediu corretamente, ponto médio é o 2, ó. 400 com ele está dando 526,5. Ele está dando um pouquinho para cima. Tá dando 5% para cima, não tem problema nenhum. Aí o que eu vou fazer? Se você quiser, você pode rodar esse ponto médio. Ó, eu vou rodar aqui, vou fazer uma rotação e vou fazer uma nova leitura. Vê que ele apagou, tá vendo? Ele deu um determinado tempo, ele apaga. Fiz a rotação e olha lá, ele vai testar de novo, olha lá. Aí já mudou. Quando eu rodei, eu diminuí esse valor e aumentei esse. Ó. 126,400. Aqui eu já aumentei mais. Ó. 101. Tá? Então aqui
126, aqui 101. Então é assim que a gente faz para ter uma ideia do valor, tá? Não dá para fazer muito mais que isso não. Aí faz a leitura. Olha o LDR. O LDR, ele é o quê? É uma resistência dependente da luz, tá? Então o LDR, ele vai mudar a resistência, ele tem que mudar a resistência quando está escuro ou quando está claro. Então olha bem, quando o ambiente está totalmente escuro, tá? É sem luz. Eu coloquei um encapsulamento para deixar totalmente escuro. O valor dele foi para 121 mil ohms. Tá? Aí eu tirei o encapsulamento, deixei a luz aqui da oficina, do laboratório, acesa normal. Foi para 362. Depois eu desliguei a iluminação, deixei só a luz sem luz ambiente nenhuma, foi para 1342. Então, olha como ele varia. Ele varia. E se eu colocasse aqui uma lanterna iluminando ele, ele diminuiria mais. Então, essas são as variações do LDR. Tá? Para cada coisa dessa, eu tenho que fazer uma medição. Ele não é dinâmico. Olha lá. Coloquei aí o LDR entre o 2 e o 1. Ó. Luz normal, vou testar. Ambiente normal. Olha lá, 362,1 ohms. Agora fui lá, vou tapar ele, ó, coloquei escureci ele, então ele está totalmente no escuro ali, 121K quase. Agora eu vou tirar e vou desligar a luz ambiente, viu que é que a câmera pega, mas ali eu desliguei, tá o ambiente sem luz nenhuma. Aqui aí deu 1342. É porque a câmera, na hora que eu desliguei, não pegou muito bem aqui, não dá para ver direito. Mas é esse valor que está aqui, ó, 1342. Aqui eu desliguei toda a iluminação, ficou só a iluminação da câmera. Tá? Mas eu botei o valor aqui para vocês verem. Certo, gente? Então essa é a medição com resistência. Achei bem legal, tá?